Olá, meus amores. Nessa aula de polímeros, na verdade, a gente vai trabalhar com a parte, digamos assim, menos interessante. Seria a parte mais prática, onde a gente vai visualizar alguns tipos de polímeros. Mas, relembrando, a parte mais importante de polímeros para um vestibular são as suas caracterizações. Se você recicla, se você não recicla, né? O famoso termoplástico ou termoendurecido. É uma parte muito importante, já que a gente vive, logicamente, no meio a um bando de plásticos, né? Um mundo de plásticos, um mundo de borrachas que não são recicláveis, né? A gente teve até um caso curioso que o Brasil importava pneu usado nos Estados Unidos, né? Eles mandavam para a gente como lixo e a gente terminava fazendo reuso, né? Muita gente comprava esse pneu para ainda utilizar. Na verdade, eles estavam se virando, né? Se livrando do lixo deles. Por quê? Porque o pneu, né? O pneu é uma borracha sintética, a gente vai ver já já, que são um polibutadieno ou um cloropreno, pode ser mais de um tipo, é um polímero termoendurecido. Ele não recicla, né? A gente pode reutilizar. Aí o brasileiro comprava, né, o lixo, ainda comprava o lixo, que eles não tinham o que fazer com esse lixo, né? A gente comprava os navios e muita gente ainda reutilizava. Mas curiosidades do nosso Brasil. Mas essa parte é muito interessante, é a parte inicial. Nessa segunda etapa, a gente vai falar alguns principais compostos, mas volto a repetir, visualização. Não fica preocupado em decorar essa aula, só conseguir visualizar. Tranquilo? Então vamos lá. Os primeiros polímeros que eu queria trabalhar com vocês seriam polímeros que eu vou chamar de polímeros vinílicos. Alguns polímeros vinílicos, né? São muito conhecidos, muito famosos. Lembre que vinil é um radical, né? Quando você fala de vinil, você está falando de um radical derivado do eteno, né? Então, você cria uma valência livre aqui em algum lugar. Vamos colocar aqui hidrogênio, hidrogênio. Vou botar um hidrogênio, vou botar aqui uma valência livre aqui, por enquanto só uma. Esse aqui é o meu radical vinil. O que a gente vai fazer, então, é a polimerização. Que se vocês ficaram atentos à aula anterior, já dá para saber que os polímeros vinílicos são polímeros de adição, justamente porque o vinil apresenta a famosa ligação π. Então, eu já sei que toda polimerização, todo polímero vinílico é um polímero de adição. Então, lá, por favor, não é decoreba, é só visualização. Então, alguns conhecidos de vocês. Então, vamos colocar aqui, primeiro polímero bastante conhecido seria o polietileno. O polietileno. O polietileno é muito conhecido, ele faz sacolas plásticas, é um polímero muito flexível, né? É usado muito em plásticos, alguns brinquedos. Então, o polietileno está muito cotidiano da gente, né? E é fácil você visualizar. Então, cai no vestibular polietileno. Ora, é um polímero produzido do etileno. Quem é o etileno? É o meu eteno. Então, você tem aqui uma estrutura de um eteno, né? Estrutura básica aqui de um eteno. Vamos colocar aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Vou promover uma reação em cadeia por quebra de ligação π de N mols dessa minha estrutura. Com quebra dessas ligações π, o que é que a gente vai ter? Aula passada de novo. 2 pontos de reatividade. 2 pontos de reatividade eu vou polimerizar. Então, eu vou ter aqui, ó, valência livre produzida pela π, hidrogênio, hidrogênio, traço CH, valência. Isso aqui, logicamente, N vezes. Então, você tem uma polimerização de adição. Vai decorar isso? Não precisa. Polietileno, etileno, eno, dupla, polímero de adição. Ruptura de π, criar valências livres e você vai ter o seu polímero. Um polímero bem linear, né? Pode ser reciclável, claro, se eu não fizer nenhum tipo de reação para fazer com que essas cadeias poliméricas se unam, né? Formar tridimensionalidade, um polímero mais termoplástico, mais reciclável. Né? Então, sacolas plásticas, alguns brinquedos, né? Você usa muito o polietileno. Vamos lá. Esse segundo aqui eu separei porque ele também é muito mesmo conhecido. É o PVC.
Todo mundo já deve ter ouvido falar em forros de PVC, né? O PVC é o policloreto de vinila, também um polímero vinílico, né? O policloreto de vinila. Então, você tem aí o famoso PVC. Se for fazer a fórmula, né? De novo, não precisa. Vinil já sei que tem dupla. Se tem dupla, insaturação. Se tem insaturação, automaticamente já sei de novo, que é um polímero de adição. Então, ele vai mostrar para você a fórmula. Não é para você decorar. Ele vai dar a fórmula. A não ser que você vai fazer um vestibular bem tradicional. Aí você vai ter que decorar. Né? Então, vamos lá. O policloreto de vinila. Você tem o radical vinil e o cloro. Pronto. Hidrogênio, cloro, hidrogênio. De novo, a mesma coisa. Visualmente, é um polímero. Então, ele mostra para você essa estrutura. É um polímero de adição. Né? Eu já sei isso. É fácil. Ruptura de π, criação de valências livres. Essas valências livres vai gerar o meu polímero. A gente discutiu na aula passada que quem vai definir N vezes, né? Quem vai definir aonde vai parar é quem está produzindo o polímero. Ou você coloca uma quantidade já definida de monômero, ou você, criando essas valências livres, coloca alguma coisa mais reativa, para que ela prenda, se ligue à cadeia e acabe a polimerização. Então, você tem duas maneiras de você acabar a polimerização. Primeiro, colocando um reagente em quantidade definida. Segundo, colocando algo mais reativo do que o seu monômero. Ele vai se ligar na sua cadeia e vai, logicamente, preencher e acabar a polimerização. Tranquilo? Mas o mais importante é que a gente entender. Então, o policloreto de vinila, né? Forros de PVC, né? Um forro. Antigamente chamavam os discos de vinil, né? Tem que estar voltando em moda, né? Saudosistas, né? Então, o disco de vinil, né? Então, pisos vinílicos, pisos mesmo vinílicos, a gente encontra muito. Então, está aí apresentado, que não é para decorar, só mais uma visualização. Temos mais. Outro muito famoso. Esse aqui talvez seja, como eu posso dizer, o nome talvez não lhe dê diretamente a origem ou a lembrança de quem é isso, mas todo mundo conhece bastante esse polímero. É o poliestireno. Vamos colocar o nome do monômero. É o vinil benzeno. Professor, ainda não me disse nada. Se eu mudar poliestireno, vinil benzeno para isopor, todo mundo vai lembrar. Isopor, um polímero de expansão. Lembre que quando você produz isopor, ou a prenda, no caso, você produz o seu plástico e aí você injeta ar. Né? Tanto é que o isopor é usado como isolante térmico, porque você vai ter o ar ali dentro, né? Daquelas bolhas, microbolhas de poliestireno. E aí, ó, se você lembrar do nome do monômero, você constrói. Quem é meu vinil? Vinil, ó, mesma coisa, ó, valência básica, então hidrogênio, benzeno, um anel aromático. Tá aí. Se você pega N disso e promove a sua polimerização com expansão, né? Com expansão do ar, você vai produzir o isopor. Né? Curiosidade sobre isopor: isopor não é um termoplástico, isopor é um termoendurecido. A cadeia final dele é bastante tridimensional e aí você não consegue amolecer. Se você aquece, ele vai justamente promover, né, a queima, ele inflama, certo? Só mais um dos polímeros vinílicos, que eu acho também bem interessante, existem vários. Polipropileno, polibutadieno, você tem vários. Poliacetato de vinila, PVA. Você já ouviram falar de tintas de PVA? Aquelas tintas plásticas, o pessoal chama de tinta óleo, né? Faz gomas de mascar, verniz, é o PVA. Né? Mas vamos lá, colocar algumas depois, mas volta a repetir. Não é para decorar. Ele vai estar a estrutura. O que você vai ver poxa, essa reação vai ser uma reação de adição. Né? Haverá quebra de ruptura de ligação π, eu vou sair adicionando. Então vamos lá. Outro que eu acho bem interessante, que vocês devem ter ouvido falar, esse não tem como. A pessoa
está no mundo, sem saber o que é PVC, ainda digamos, mas sem saber o que é, vou brincar, hein? Politetrafluoretileno. Professor, esse eu não conheço. Conhece o politetra 4 fluoretileno. Ele é conhecido vulgarmente como nosso querido mesmo, viu? Tá aí uma coisa querida, Teflon. Eu não sei se eu viveria sem um Teflon. Como é uma mão na roda isso aqui, hein, pessoal? As panelas de Teflon antiaderente são maravilhosas, né? Maravilhosas. Eu estou falando assim da aplicabilidade cotidiana. Fita venda-rosca, para quem sabe, para canos também é de Teflon. Imagine armazenar produtos químicos sem que haja nenhum tipo de interação. Você pode usar o Teflon, né? Interessante é que o Teflon não é vulgar. Se você lembrar do nome oficial, o politetrafluoretileno, fica fácil você visualizar, mas não é para decorar, né? E aí você tem flúor. Isso aqui polimerizado N vezes, a gente obtém, né, as valências, ruptura de pi, que é o que é importante, os flúor, os 4 flúor, um tetrafluor, bonitinho, vezes N. Você tem um material antiaderente. Então, você tem vários. De novo, o mais importante não é decorar o polímero, é decorar como vai ocorrer a formação desse polímero. Se você vai fazer um vestibular tradicional, eu dou um conselho, principalmente aqueles que não têm um nome característico do monômero. Como poliestireno, você faz associação logo com isopor. Porque PVC, policloreto de vinila. Então é o cloreto de vinila que é o monômero. Polipropileno, então é o propileno que é o monômero. Né? Polietileno é o etileno ou eteno que é o monômero. Teflon é outro. Né? Fica aí meio complicado. Então eu tenho que lembrar, o Teflon, lembra flúor, né? Faz uma associação. E aí você lembra que é o politetrafluoretileno. Então, esses são alguns de polímeros vinílicos, onde o radical vinil ele é preponderante. Volto a repetir, alguns. Você pode encontrar outros. Você tem um PVA, como eu disse anteriormente, PVA é muito interessante, é o poliacetato de vinila. Eu vou colocar aqui, mas não vou nem polimerizar, né? Só para que vocês visualizem que não tem problema nenhum. Se você ouve o nome poliacetato de vinila. Acetato de vinila é um éster. É um éster onde o vinil vinha justamente do grupamento enol, né? Então você vai ter, vamos visualizar ele aqui, só para a gente fechar. Você vai ter aqui, não fica agoniado, certo? Vou colocar ele primeiro como a gente visualizaria melhor. Acetato vem 2. Acet 2. Acetato de vinila. Pronto, está aqui a minha estrutura. A polimerização vai se dar onde? Vai se dar aqui, ó. Esse aqui é o famoso PVA, famoso mesmo. Tintas, tinta barata, aquela tinta de PVA. Opa, olha que beleza, já sei, é um plástico, é um polímero plástico, polímero de adição. Serve para fazer chicletes, gomas de mascar, né, generalizando. Serve para fazer adesivo e também tinta que a gente usa. Né? A polimerização aconteceria aqui, se você quiser ficar bonitinho, ficaria assim, né? Ó, C dupla C, vamos jogar essa valência para cá, ó. O traço C dupla O CH3. Isso aqui é que iria sofrer a minha polimerização com quebra de pi. De novo, não é importante você visualizar isso aí. O importante é você entender, né? É um polímero vinílico, poliacetato de vinila, então automaticamente você já sabe que é um polímero de adição. Né? Segundo tipo de polímero que eu separei para discutir com vocês, é um que cai bastante em vestibulares. Muito, muito importante mesmo, que são os famosos polímeros diênicos. Polímeros diênicos. Eita, professor. Diênicos. Eita, dienos. Vou dar dienos. Epa, dieno. Dieno lembra justamente, não o cadieno. Duas duplas. Falou em dupla, então, de novo, é um polímero de adição. Né?
E esses polímeros diênicos, a gente vai chamar de polímeros ou polimerizações, vocês vão entender já já. Polímeros, todos, pessoal, 1,3. 1,3. É o tipo de reação justamente que ocorre nas adições de dienos conjugados. Não sei se vocês lembram, os dienos conjugados, você tem a dupla, simples e dupla. Na hora que você vai fazer esse processo de adicionar, você tem duas possibilidades. Na hora dessa ruptura, você pode adicionar, né, em 2 carbonos vicinais, ou você vai adicionar no primeiro e no último, que é mais fácil, porque se adicionando nas extremidades, a repulsão é menor. Então, quando você quebra essa ligação, aqui ficou valência livre, valência, quebrei, valência e valência. Com a adição extrema, certo? Ela é a adição mais fácil, né? Vou melhorar aqui, pessoal. Ou vou apagar a vídeo, não tem problema nenhum, não. É 1,4, pelo amor de Deus, né? 1,4, não tem 1,3 certo. Então, como essa aqui ó, vai ficar, a adição vai se dar aqui, ó, no 1 e no 4, agora sim, essa aqui vai ser restabelecida, essa dupla ligação. Então, por isso que as ligações são chamadas 1,4, né? Não como o besta do professor colocou, perdoe mais uma vez, né? É a polimerização aqui, 1,4 que a gente tem, certo? Então, esses polímeros diênicos são muito importantes, são muito conhecidos, por quê? Não vou apagar aqui não, vou deixar aqui, porque eles são conhecidos como as borrachas. O látex é um polímero diênico. A borracha também sintética também é um polímero diênico. Então, quando ele falar de borracha, você já vai logo pensar, isso é importante, polímeros diênicos, adições 1,4, agora eu vou encher o saco, né? Adições 1,4, né? Ou então, polímero 1,4, opa, já lembrei lá, é um caso especial, o pneu, né? O pneu, a borracha, tanto a sintética quanto a borracha natural. Não é necessário ficar decorando qual é um, qual é outro. É interessante saber que a borracha é um polímero de adição, é um polímero diênico. Uma adição especial, vou encher o saco, a adição 1,4. Né? E, só por curiosidade, a gente tem aqui, né, o isopreno. Claro que eu estou colocando o nome mais conhecido, o isopreno, que é um metil, né? Metil, vocês vão entender agora porque ficou na cabeça o 1,3, né? Metil butadieno, vou colocar de maneira mais simples, butadieno 1,3. Antes de quebrar, as duplas estão no 1,3, né? Mas a entrada será 1,4. Então, esse monômero, 1, dupla, 2, conjugado, hein? 1,3. Onde vou ter aqui o radical metil, ó. Aqui só é fechar aqui com os hidrogênios, vou colocar sempre assim, que é para facilitar minha polimerização. Então, aqui, ó, mais um hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Quando você polimeriza isso, o que é que vai acontecer? Aquela história, a adição vai ser feita muito mais fácil aqui, ó, nas extremidades. Por quê? Porque tem menos repulsões. Quando essa adição vai ser feita aqui, essa valência livre vai se tornar cá. Por isso que é a adição 1,4. Né? A adição 1,4. E aí você teria como composto polimérico C, hidrogênio, hidrogênio, vou colocar já já, traço CH3, dupla CH, traço C, hidrogênio, hidrogênio, valência N vezes. Esse aí é o isopreno. Isopreno. Seria a borracha natural. A borracha. Professor, você acha legal ou necessário decorar que a borracha natural é o isopreno? Não vejo necessidade. Quem tem facilidade, ótimo. Se não, tá bom lembrar que a borracha, tanto látex quanto a borracha sintética, é um polímero diênico, não é vinílico, diênico, mas também faz reações de adição. Né?
Só curiosidade, as sintéticas, vou colocar duas, as sintéticas, a gente tinha o polibutadieno 1,3, seria uma cadeia sem ramificação, o processo é igualzinho. E a gente teria aqui também, vou colocar o nome vulgar, porque cai mais no vestibular como vulgar, o cloropreno, que seria o 2-cloro, mesma coisa, certo? Eu não coloquei aqui, bora para cá, 2-metil, seria o 2-cloro butadieno 1 e 3. A reação de polimerização é a mesma. É a mesma. O que vai ocorrer é só você lembrar, ou se quiser lembrar, né, que são polímeros, borrachas, tanto natural como sintéticas, são polímeros de adição e são conhecidos como diênicos. Certo? Tem um fator interessante que a gente tem que lembrar quando a gente fala de borracha, antes de continuar falando em outros polímeros. Quando você fala de borracha, a gente tem que falar no famoso processo de quê? De tornar uma cadeia linear numa cadeia tridimensional. E como é o nome que a gente dá isso nas borrachas? O nome que a gente dá isso numa borracha, ou seja, aumentar a resistência de uma borracha, é um processo de vulcanização. Vulcanização. Esse processo que seria, certo? Vulcano, lembra de Vulcano? Para quem assiste aí, Jornada das Estrelas, né? Vulcano vem Deus do fogo, do calor. Então, o processo de vulcanização é justamente isso. Em altíssimas temperaturas, a gente promover uma interligação das minhas cadeias lineares poliméricas na adição de átomos de enxofre. Por isso que é um processo extremamente nocivo ao ambiente. Porque quer ou não queira, né, o pneu está rodando, a queima de um pneu futuro, ele vai na incineração, vai liberar óxido de enxofre. Então é muito... Mas é necessário, infelizmente. Né? É necessário, mas é um processo que ambientalmente é muito ruim. Né? Então, sem frescura, né? Não se preocupa com ficar desenhando. Você tem uma cadeia polimérica de um isopreno, outra cadeia polimérica de um isopreno, várias, e você interliga essas cadeias, ó, você vai interligando essas cadeias, uma por uma, pela entrada de enxofre. Lembra da aula passada? Foi o que a gente viu. A gente está criando resistência nessa cadeia. Então, ela está deixando de ser uma cadeia reciclável, látex é reciclável, ele é um termoplástico, para virar um termoendurecido. Então, lá, quando você falou de vulcanização, é lembrar do quê? De aumento de resistência, tornar uma cadeia mais tridimensional. Então, você está promovendo justamente, né, construindo um polímero não reciclável. Nesse caso, se faz necessário, porque você não vai usar um pneu de um carro, um polímero que seja extremamente amolecido. Né? Com o passar do tempo, você andando, o atrito aquece e vai amolecer. E aí acabou. Né? Não vai ter mais pneu. Então, eu preciso vulcanizá-lo para justamente aumentar essa resistência ao calor. E aí, claro, tornando ele um termofixo ou um termoendurecido. Ficou claro? Não se preocupe em ficar com decorebas. É entendimentos. Lembrar diênicos, vinílicos, adição. Opa, lembrei, a borracha é um polímero diênico. Né? Então, eu já sei. Que tipo de polímero diênico? 1,4, né? Vai errar, né? Igual uns e outros que eu conheço. 1,4, que é onde eles entram. Por que entram no 1,4? Porque é mais fácil, está mais longe. São os carbonos mais externos. Beleza? E aí a gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre o último tipo de polímero, que são alguns polímeros de condensação. Né? A gente falou até agora em polímeros de adição. Então, vamos falar em alguns polímeros de condensação. Vou colocar aqui, então, 3.3, alguns polímeros de condensação. Não vou colocar nenhum nome especial, né?
porque, na verdade, não tem uma classe especial sobre eles, mas já falar alguns polímeros de condensação. Bom, a gente já falou na primeira aula do polímero de condensação, os polissacarídeos e a proteína. Um polissacarídeo é um polímero de condensação, sendo homopolímero, glicose, 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 e a proteína é um polímero de condensação, só que é um copolímero. Eu tenho aminoácidos diferentes. Então, perceba que uma classificação não tem nada a ver com a outra, porque eu estou chamando a atenção disso. Porque se vocês analisarem todos os polímeros que eu fiz aqui, que são os mais importantes, são homopolímeros. Mas não faça essa associação, por favor. Eu tenho muito medo, porque, de novo, os polímeros que eu vou colocar aqui agora são copolímeros. Mas é porque eles são os mais importantes, não sejam os únicos. Acabei de falar, polissacarídeo, o amido, o glicogênio, a celulose, são copolímeros? Não, são homopolímeros, mas são polímeros de condensação, certo? Então, por favor, eu vou até colocar aqui, né, amido, homopolímero ou copolímero? É o mesmo monômero, alfa-glicose. Então, ele é um homopolímero. Proteínas também é um polímero de condensação, sai micromolécula, no caso das duas sai água, né? Só que aqui eu tenho um copolímero. Então, uma classificação não afeta a outra. Eu estou chamando a atenção porque os exemplos que eu estou usando dariam uma impressão equivocada que toda adição é homo e toda condensação é co. Não existe isso. Quem vai definir isso é a questão. Certo? Vamos lá. Então, quais são? Vou falar dois aqui. Já falei dois, né? Vou falar mais dois. Dois polímeros muito conhecidos de vocês, que são polímeros de condensação. Um famoso tecido, poliéster. Quem não já ouviu falar do poliéster? E aí, cuidado, né, nessa nossa conversa aqui, que nem todo poliéster é um tecido. A gente viu que o PVA, o poliacetato de vinila, cuidado, hein? O PVA era um poliéster, só que era um poliéster homopolímero. Esse poliéster tecido, que vocês falam, a gente fala bastante, poliéster tecido, ele é um polímero de condensação e é um copolímero, né? Esse aqui eu vou colocar um exemplo, né? Neste caso, eu vou colocar o mais conhecido de todos, que é meu ácido terafitálico. Esse aqui é questão de vestibular, galera. Questão de vestibular. É necessário um polímero de condensação ter dois grupos funcionais? Sim, já foi questão de vestibular. Enem, inclusive. Sim, por quê? Eu preciso de, no mínimo, 2 sítios ativos. Lembra que a gente discutiu isso? Então, eu preciso de 2 para polimerizar. Mas o etanodiol, né? Ou etilenoglicol. Você tem aqui hidroxila, CH2, CH2. Vou parar aqui. Está errado ali, vou parar. Polimerizaria? Não. Porque ele reagiria aqui, outro desse reagiria aqui e acabava. Porque eu não tenho 2 sítios ativos. Quando eu fiz isso aqui, agora sim, eu posso polimerizar. Posso polimerizar, porque eu posso ter uma reação aqui. Esse daqui vai reagir com outro ácido terafitálico, que reage com outro etanodiol, ou seja, a reação vai se dar em cadeia. Então, por favor, nunca esqueçam disso. Toda reação de polimerização precisa de 2 sítios ativos. Na adição, que a gente acabou de ver, é fácil. Quebrou a pi e criei 2 valências. Nas condensações, eu preciso de 2 grupos funcionais, no mínimo. Então, esse polímero que vocês não vão decorar, é visual, é só entendimento. O que é que vai acontecer? Uma reação de esterificação. Perceba que eu tenho um ácido e álcool. A reação é de esterificação. Daí eu tenho um poliéster de condensação, liberação de água, né? Hidroxila e hidrogênio. Né? E aí você vai liberar uma molécula de água aqui. Você vai ter liberação de hidroxila aqui, liberação de hidrogênio aqui. Você vai construir o seu polímero, né, a estrutura básica do seu polímero, que seria C dupla O, valência. Vamos embora, continuando. Já foi. Né, meio feinho aqui, só para não
O objetivo é entendimento. O, CH2, valência, N vezes. Mais quem? Vou colocar aqui, O, que eu vou escrever, N menos 1, H2O. O último não polimeriza, né? O último não vai reagir. Então, nunca esqueça, N menos 1, H2O. Esse é o tecido, né? Esse é o tecido, o famoso poliéster, que a gente usa muito tecido sintético hoje em dia. O algodão, cada vez mais difícil e caro, então a gente substitui por tecidos sintéticos. Esse é um caso, né? Ácido terafitado, que não vai decorar. O mais importante é a visualização aqui dos dois grupos funcionais, que é assim que reage, que é assim que polimeriza. E para encerrar, né, vamos a um polímero, também muito conhecido, que eu falei no início da aula passada, sobre polímeros, que foi o nylon. Né? O pessoal brinca, diz que é New York e Londres, que foram os cientistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, que juntos conseguiram produzir esse polímero. Um polímero que não absorve água, né? Então, como eu disse na passada, foi a partir da construção desse polímero, vou colocar aqui logo ele, o nylon, esse que eu vou falar, existem vários, é conhecido como nylon 66. Então, uma curiosidade, esse 66 é o número de carbonos da estrutura. Então, duas estruturas, então um polímero de condensação e copolímero, cada um com 6 carbonos, formando a estrutura do nylon. Então, esse nylon, como eu disse na primeira aula, segundo os historiadores, foi que deu um avanço, né, para que a gente pudesse, aspas, né, quem é a gente nessa história, quem é vilão e quem é mocinho, eu não sei, né, mas no caso da Segunda Guerra Mundial é óbvio, né, quem é o vilão. Isso aí não tem conversa, mas não é essa aula. E foi a partir dessa descoberta que os soldados tivessem mais dinamismo. Os paraquedas, como eu falei, de nylon, as roupas, em vez de, veja, as roupas deixaram de ser roupas de um tecido grosso, me fugiu o nome agora na memória, né? Mas você tinha tecidos muito grossos, né? De algodão, muito pesados. Quando chovia, imagine. Então, quando você transforma isso com nylon, você dá uma nova capacidade de movimento às tropas. Inclusive, fato curioso para a galera aí que gosta, se você pegar uma revista em quadrinhos de antes, né, da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra Mundial, tem as eras aí dos quadrinhos, você vai perceber justamente a mudança no vestimento desses personagens, né? Esses personagens que foram criados. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, ele muda. Ele passa a ter aquela roupa coladinha, bonitinha, de nylon. Antes não era. Mulher Maravilha também não era. Eram roupas pesadas. E ele muda justamente com a origem do nylon. Um pouquinho de história para alegar um pouquinho essa área, né? Então, vamos lá. E aí o nylon, só por curiosidade, não precisa decorar isso aqui, o famoso nylon 66. O nylon é uma poliamida. O nylon é uma poliamida. Como também é a poliamida, lembra lá, uma proteína. Por isso que a gente usa muito algum tipo de nylon como sutura, porque ele tem estruturas semelhantes. Também um avanço para da Segunda Guerra Mundial. As suturas dos soldados. Você passa a ter agora uma sutura mais delicada, né? Vamos embora? Então você vai ter aqui, né, formação de uma poliamida por condensação, 2 tipos de monômero, um ácido e uma amina. Que ácido? Vou simplificar, pessoal. C-O-OH traço CH2 4 traço C-O traço OH. Se você contar, tem 6 carbonos, então ácido hexanodioico, dioico, mais, vamos embora, NH2 traço CH2 6 traço NH2. Uma diamina. Isso é que é fundamental, diácido, diamina. Nesse caso, você vai ter as polimerizações, ligações peptídicas. Então, isso aqui o nylon é um peptídeo, né? É um polipeptídeo. Só não é uma proteína, mas é um polipeptídeo. Né? Um polipeptídeo de condensação com liberação de molécula de água também. E vai formar justamente uma amida. Vamos fechar só ele aqui, para a gente fechar nossa aulinha sobre polímeros. Né? E aí, fechando esse nosso nylon, só para visualizar, porque a reação é tranquila, né?
você vai tirar hidroxilo e hidrogênio, hidroxilo e hidrogênio, o carbono se liga ao nitrogênio. Então, você vai ter o quê? Saindo da hidroxila, então você caiu fora a hidroxila, criei a valência livre, traço CH2, 4, traço C, dupla O, olha ela aqui, a minha ligação peptídica, né, ligação amídica, como a gente diz na química, traço H halógico, traço CH2, 6, traço N, valência com meu H. Isso aqui N vezes mais N menos 1 H2O é um nylon, esse que a gente conhece, né? Alguns usam para pescar, outros como roupa, né? Uma aplicabilidade absurda. Bom, pessoal, a gente podia ficar aqui o resto da manhã, tarde, noite falando sobre polímeros. Existem vários. As espumas, né? Dos colchões são polímeros, poliuretanas. A gente tem, pelo amor de Deus, os coletes à prova de bala, né? Hoje são feitos de polímeros plásticos. Né? O vidro à prova de bala é plástico. Né? Várias camadas de plástico, justamente, né, com altíssima resistência. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. E entendido o quê? Não é decoreba. É entendimento de como estão ocorrendo as reações, do que eu necessito para que ocorra uma reação. Beleza? Beijão, um abraço.